Olá pessoal, tudo bem? Quem está falando aqui é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Olha pessoal, estou acompanhando aqui a situação em Minas Gerais em relação aos precatórios do Fundef. Há um tempo atrás, a deputada Beatriz Cerqueira, juntamente com deputados da Comissão de Educação, questionavam o governo de Minas, e junto com o Sindiúti também, sobre essa questão dos pagamentos do Fundef, ou seja, recursos que são milionários e que alguns dizem bilionários também, que seriam e deveriam ser repassados aos servidores em relação a alguns acertos, alguns ajustes de pagamento num período em que os trabalhadores atuavam no estado de Minas Gerais. E quando eu falo de estado de Minas Gerais, eu me refiro exatamente aos servidores professores que atuaram, tá, gente? Inclusive aí os da ativa, os servidores que se aposentaram também e que naquela época eles estavam com recursos advindos aí do antigo Fundef, hoje é Fundeb, né, gente? Então, o que acontece é que esses precatórios estão no Supremo Tribunal Federal. Eu posso fazer a movimentação da página aqui nesse momento para mostrar para vocês. E nós tivemos uma alteração, uma movimentação aqui nessa ação civil ordinária, né, de número 722, que inclusive eu fiz um vídeo recentemente, está aqui o número do processo na tela para vocês nesse momento e o link também eu deixo na descrição do vídeo. Mas o que acontece, gente, é que nós temos o relator, o ministro Edson Fachin, o relator do último incidente é o ministro Luiz Roberto Barroso, que parece que deixou o tribunal, e nós temos aqui, gente, a situação atual. Vocês estão vendo agora, nesse exato momento, uma atualização, estou gravando hoje 25/11/2025, são 21 horas, e eu estou mostrando para vocês aqui a movimentação 24/11/2025, intimação eletrônica. Aqui está acontecendo a situação da Advocacia Geral do Estado de Minas Gerais sendo intimada. 24/11 aqui, despacho também, intimação, despacho, decisão, acórdão ao Advogado-Geral da União. Uma publicação no Diário de Justiça Eletrônico aqui, né, divulgado em 19/11, está aqui 24/11/2025. E finalmente esse texto aqui que foi encaminhado pela nossa querida companheira Tânia, diretora Tânia, um grande abraço para você, Tânia, da Escola Estadual São Salvador, que mandou aqui para mim essa informação de que havia uma movimentação no site do Supremo Tribunal Federal, e eu vou apresentar esse texto na tela para vocês nesse momento. Acompanhem comigo. Execução contra a Fazenda Pública na Ação Civil Ordinária 722 de Minas Gerais. Eu falei lá atrás, né, ação civil ordinária, mas é originária, tá, gente? 722 Minas Gerais. Vocês estão vendo aí a situação dos relatores, enfim, estão todos envolvidos aí, todas as partes do processo. E aí o despacho, né, gente? Isso aconteceu no dia 9 de setembro de 2025, em que o ministro Edson Fachin, relator, encaminhou uma solicitação para um setor do Supremo Tribunal Federal chamado Coordenadoria de Orçamento e Finanças, para que pudesse fazer os cálculos em relação a essa dívida, né, que seria transformada em precatórios logo, logo. E aí, pessoal, vamos dizer assim, foram feitos os cálculos e houve a juntada dos cálculos elaborados por esse setor. E aí abriu-se vistas nos autos, né, para manifestação no prazo de 15 dias. E eu lembro que é 9 de setembro de 2025. A situação hoje é essa aqui, ó, que eu apresento para vocês na tela, né, cuja relatoria está aí com o Luiz Roberto Barroso. E aí está assim essa informação nova aí, tá, gente? Presta atenção nisso, que isso é importante. Trata-se de expediente endereçado à presidência dessa Suprema Corte, por meio do qual o Estado de Minas Gerais requer a homologação da liquidação da execução em curso. Nós temos 3 palavras aqui que a gente precisa de trabalhá-las: homologação, liquidação e execução em curso, com determinação de expedição do precatório correspondente. O que o canal de educação está entendendo aqui?
é que depois que foi feita aqui a análise, né, juntada dos cálculos, encaminhado aí para os autos e analisado pelas partes, nós temos, portanto, agora uma determinação, né, que não seria o presidente que vai tomar essa decisão, mas tão somente o relator, tanto é que segue o texto no item 2 aqui, ó, na dicção do regimento interno do Supremo Tribunal Federal, insere-se no plexo de atribuições do relator a direção do processo. A corroborar tal assertivo, teor do artigo 221-I do RICF, verbis. Artigo 21 são atribuições do relator ordenar e dirigir o processo. Encaminhe-se o presente expediente ao relator do processo em epígrafe, 18 de novembro de 2025, documento super recente que está encaminhando é do presidente, está dizendo aqui, está encaminhando do presidente para o relator essa atribuição, que é ordenar e dirigir o processo conforme o regimento interno do STF aqui. Bom, os textos são difíceis de entender, gente, mas basicamente do item 2 está dizendo isso. Agora, e essa primeira parte aqui? Eu vou explicar para vocês o seguinte, presta atenção, acompanhe comigo, pessoal. Quando está escrito lá que queria que essa situação... Então vamos analisar aqui, ó. O texto ele trata de um documento formal enviado à presidência do Supremo Tribunal Federal pelo Estado de Minas Gerais. Esse documento, gente, ele nada mais é do que um pedido para que o Supremo Tribunal Federal homologue, ou seja, valide oficialmente a liquidação de uma execução judicial que está em andamento e que seja ordenada a emissão do precatório correspondente. Talvez nós estejamos próximos aí da emissão de precatório, gente, ou seja, de receber recursos do Estado. Esses recursos milionários aí. Um precatório, gente, nada mais é do que uma ordem de pagamento que o Estado deve cumprir após uma decisão judicial definitiva. E aí, em seguida, explica aquela parte, né? Que ele determina que o relator tem atribuição de ordenar e dirigir esse processo. E, por fim, o despacho decide encaminhar o expediente para o relator responsável pelo processo para que ele dê prosseguimento conforme as suas atribuições. Em resumo, o texto é uma decisão administrativa que reconhece a competência do relator para conduzir o pedido feito pelo Estado e manda encaminhar o documento para ele seguir a análise e as providências cabíveis aqui. Agora, resumindo aqui, basicamente aqui esse processo, né, vocês estão lendo aí, vocês estão acompanhando comigo aí o inteiro teor, né, dessa situação. O que está acontecendo? O Estado de Minas Gerais, gente, enviou um pedido ao presidente do STF para que, primeiro, homologue, ou seja, confirme oficialmente a liquidação da execução, ou seja, o cálculo final de quanto é devido em um processo que já reconheceu o direito, né? E determine, além disso, a expedição de precatório, que é a ordem de pagamento, como eu mesmo disse, que o governo precisa seguir. Aí o ministro diz o seguinte, ó, ele representa um relatório muito curto, por isso que ele diz, é o breve relatório. Em seguida ele decide que não é o presidente do STF quem deve analisar esse pedido, mas sim o relator do processo original. Para justificar isso, o que ele faz? Ele cita o regimento interno do Supremo Tribunal Federal, como eu me disse, vai dizer o seguinte, ó, o relator é quem tem a função de ordenar e dirigir o processo. E aí, concluindo, o ministro determina que o pedido seja encaminhado ao relator do processo, pois é ele quem deve tomar as providências necessárias. E termina com o tradicional cumpra-se, ou seja, que a secretaria faça o encaminhamento determinado. Tá, gente? Então é basicamente isso aí que a gente pode resumir numa frase. O ministro apenas encaminha o pedido de homologação feito pelo Estado de Minas Gerais ao relator do processo, porque é este quem tem competência para tratar do assunto segundo o regimento interno. Então, nada aqui que a gente está vendo é um despacho proferido no âmbito do Supremo Tribunal Federal em um processo de execução contra o Estado de Minas Gerais, né? E aí está lá assim, ó, trata-se de expediente endereçado à presidência dessa Suprema Corte, por meio do qual o Estado de Minas Gerais requer a homologação da liquidação da execução em curso, com determinação de expediente de precatório correspondente.
Expediente é o quê? É um documento ou um comunicado formal enviado ao STF. O Estado de Minas Gerais, todo mundo sabe que é o autor do pedido. Ele figura aí como devedor na execução. E a homologação da liquidação de execução, o que seria a homologação da liquidação? É a fase do processo em que se define o valor exato da dívida a ser paga. Tanto é verdade que ele manda esse documento para onde, gente? Ele manda para a Coordenadoria de Orçamento e Finanças deste tribunal. Isso já tinha acontecido no dia 9 de setembro de 2025, quando eles pediu. Aí pede vista nos autos, dá um prazo de 15 dias para o julgado. Voltando aqui à matéria, após a homologação, o Supremo Tribunal Federal ele deve determinar a expedição de um precatório, que é uma ordem de pagamento emitida contra a Fazenda Pública, no caso do Estado de Minas Gerais. E esse precatório é incluído no orçamento do ente público para pagamento futuro, seguindo a ordem cronológica de apresentação. Tá, gente? Então, assim, eu estou falando isso para vocês porque nós estamos acompanhando no site do Supremo Tribunal Federal um novo despacho, datado 19 de 11 de 2025. Se você clicar aqui no despacho que está aqui, ó, você vai ver que é esta peça que abre aqui. Ó. Essa que eu estou apresentando na tela, nesse momento, e que eu fiz essa explicação, tá, gente? Essa simples, humilde explicação para que você possa entender. Eu vou dizer para vocês o seguinte, olha, já fizeram os cálculos, eu queria saber o valor. Realmente eu não tenho acesso ao valor aqui, tá, gente? Se alguém estiver assistindo o vídeo, for advogado e puder me dar uma instrução, manda mensagem para mim, canaldeeducaçãomg@gmail.com, porque lá você vai ter acesso aos valores. Eu já tive a informação de que são valores bilionários, em torno de 6 bilhões de reais, né? E esses recursos, se forem validados por esse setor, né, que é a Coordenadoria de Orçamento e Finanças desse tribunal, haverá a expedição aí de vamos chamar assim, de um precatório. E aí, gente, eu acredito que um ano, talvez um ano, vou chutar um ano aqui, haverá aí, vamos dizer assim, a expedição desse precatório e o pagamento para os trabalhadores da educação. Servidores que estão na ativa, servidores que, num determinado período, não sei precisar exatamente qual é o momento, mas eu fiz um vídeo há um tempo atrás, acredito de 2007 até 2012, não sei exatamente, vou precisar isso para vocês um outro vídeo, eu prometo, tá? Eu realmente não lembro. Mas teve um período em que houve um cálculo, um recálculo, né? E o Estado de Minas Gerais ficou a receber da União alguma complementação. E isso, pelo menos na época, 60% era para pagar a remuneração, né? A valorização dos trabalhadores da educação. Então essa parte, que é bilionária, ela tem que ser repassada para os profissionais do ensino, da educação, para os professores. Ah, gente, eu estou falando de Fundef, com F, tá, gente? E agora, você sabe que a partir de 2000, mais para frente aí, virou Fundeb. Tá bom? Então, eu estou falando do Fundef especificamente. E que está nesse site aqui para que você possa acompanhar. Bom, vamos continuar monitorando aqui. Por isso que eu vou deixar esse link na descrição do vídeo, que você vai clicar lá e vai acessar todas as informações sobre este andamento processual do Fundef em Minas Gerais, tá, gente? O fato é que está demorando demais. A situação da justiça brasileira é uma comédia, né, gente? Porque não anda. Mas, ao mesmo tempo, nós já temos estados que estão pagando e que pagaram já seus servidores. E o Estado de Minas Gerais deve aos trabalhadores da educação uma grana, viu, gente? E não é pouco dinheiro, não. Tá? Tanto é verdade que numa audiência na Assembleia Legislativa, já contei essa história, repito, um assessor, um subsecretário da Secretaria de Educação, que eu não sei quem exatamente, né? Não foi, nós preservamos o nome, mas eu realmente não sei quem. Ele teria dito que
nós teríamos caso de servidor que poderia receber até R$ 1 milhão. E eu não acredito nisso, tá, gente? Mas, como se trata de recursos bilionários, por que não acreditar? Vou ficando por aqui. Um grande abraço para você. Quem está falando é Tancredo Lins, do canal de Educação de Minas Gerais. Fique em paz e que Deus nos abençoe.